tem uma pergunta que muita gente tem dúvida, que é acerca do Judas. Essa é uma dúvida comum. O Judas foi criado para trair, portanto não tinha outra alternativa. Ele tinha alternativa. Se foi criado para trair, como é que Deus vai condenar alguém que ele mesmo criou para fazer isso? Como que é esse dilema do Judas? Ele é o filho da perdição? Não é? Qual que é a verdade sobre esse assunto do Judas? O meu ponto de vista, porque sobre Judas a gente tem no máximo a capacidade de ter ponto de vista. É especulação, porque não tem nada fechado e concluído a respeito dele. Por outro lado, há aqueles que dizem não, está fechado e concluído porque Jesus o chamou de filho da perdição. Ninguém se perdeu exceto o filho da perdição. Os demais eu guardei ao Pai. E aí, por causa disso, Judas é designado como um indivíduo que foi jogado nas regiões infernosas e entrou num juízo incomparável. Nasceu para morrer. E, enfim, estava designado para tal, tipo um ente vespa. Já nasceu sabendo ferroar, trazer todos os seus venenos, repete o seu modo vivendi, porque já está predeterminado no DNA dela. Uma vespa é igual a outra vespa. Elas não têm diferenciação, individuação. Então, Judas seria uma vespa do mal naquele grupo apostólico. Isso é a opinião generalizada do cristianismo. Inclusive é a mais comum, né? É a comum, prevalente em todos os lugares. Isso é dogma cristão. É quase confissão de fé, a perdição de Judas. Se você não afirmar a perdição de Judas, parece que você está traindo Jesus e o Evangelho. Ou que você tem algum carinho, amor, misericórdia, simpatia, solidariedade pelo traidor de Jesus. Então, o Jesus que mandou a gente perdoar todo mundo até 70 vezes 7 num dia, parece que fez de Judas uma cláusula de exceção, menos Judas. Judas é para você odiar até a morte, porque me traiu e eu não perdoei. Eu morri pelo mundo inteiro, por Judas não. Acho que então, seria equivalente ao que o crente brasileiro acha do Lula. Todo mundo menos o Lula. Eles enfiaram esse dogma na cabeça. É um dogma político, para os que pensam assim, sentem assim. Pois bem, eu nunca comprei esse pacote. Desde novinho, eu sempre olhei para Judas em duas perspectivas. A primeira perspectiva é a arquetípica. É o Judas arquetípico, que é o traidor, o filho da perdição, aquele que fez o que não se devia fazer, que tinha luciferiano. Tinha só a profecia designada a respeito dele. Por exemplo, no Salmo 22, aquele que senta à minha mesa, come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse tipo de coisas que cristãos e religiosos, mais para o fanatismo, mas nem tanto. Tem alguns até que têm uma certa razoabilidade de pensamento teológico, mas em relação a Judas, há uma suspensão de toda e qualquer alternativa possível em relação ao indivíduo. E é o meu segundo aspecto. O primeiro aspecto é arquetípico. Como arquétipo, ele é o filho da perdição. São figuras que às vezes existem no mundo, no ambiente bíblico, e que se transformam em grandes arquétipos, positivos ou negativos. Negativamente são os mais importantes, como é o caso de Judas, por exemplo. Mas nem sempre o ente que cumpre um lugar, um papel simbólico, semiótico, arquetípico, ilustrativo, de linguagem histórica de comunicação para aquele aspecto do que aconteceu, é algo correspondente ao que o indivíduo em si era e poderia ser, que, a meu ver, é o caso de Judas, que não se distingue de Pedro, exceto pela pressa na finalização, pela angústia insuportavelmente maior que ele carregou em si mesmo e não aguentou, e se precipitou
enforcando-se. Porque você quer ter certeza de uma coisa, sobre a qual eu não tenho também nenhuma dúvida, é de que se Judas não tivesse se enforcado, ele teria continuado junto com os demais, os 12. Jesus teria perdoado a Judas. Judas era tão perdoável quanto qualquer um outro. Só um diabo, um demônio, cheio de narcisismo demoníaco, é que não perdoaria um traidor. Mas Jesus passou a vida perdoando todos os traidores. A cruz é o perdão à traição humana universal e absoluta. Inclusive, Pedro é o Judas que ficou, É né? um Judas que não tinha coragem de se matar. É. É um Judas muito mais recalcitrante, que teve mais chances, que foi avisado não sei quantas vezes. Então, eu estou orando por você, para você não entrar. Satanás está te rondando. E o cara toda hora dizia: eu nunca, jamais irei, desde lá de Mateus 16, que ele vinha com essas fanfarrices de eu nunca te trairei, isso e aquilo. Mas era um indivíduo pusilânime, leniente, impulsivo, ao mesmo tempo capaz de retroagir com a mesma rapidez com a qual ele saltava para os embates, ele fugia das confrontações. E ali naquela noite houve 3 avisos a ele de que aquilo estava acontecendo. Ele viu o desenvolvimento daquilo e chegou a um ponto estupendo de dizer: eu nunca vi, não sei quem é, não conheço. O Judas trai conhecendo, trai beijando, e trai com Jesus dizendo: amigo, a que vieste? Aí a gente tem que perguntar: Jesus era um cínico, um sarcástico, sofreu um acesso de picardia, de pica-palismo, de mentira fraterna, usou as palavras de maneira exacerbada. Quando disse amigo, a que vieste, ou de fato ele estava dizendo o que ele estava dizendo? Pois é. Amigo. E tem pastor que é tão picareta que aí ele fala que o amigo que Jesus falou não queria dizer isso. Pois é. Queria dizer outra coisa. Mas era isso que o amigo queria dizer, era o que se diz para um amigo. Oi, amigo, o que te traz aqui? Foi a pergunta que Jesus fez. O que te traz aqui, meu amigo? E deu uma chance também ao cara de pensar alguma última coisa a respeito. Judas poderia não estar sendo amigo, mas Jesus era amigo. Nunca deixou de ser. E seria um contrassenso Jesus me mandar perdoar a Judas até 70 vezes 7 num dia, porque tem amigos Judas. Eu já tive dezenas de amigos Judas. Claro. Estão todos perdoados. É o que você falou, o Judas é um arquétipo até da existência humana. Claro. Todo mundo tem um Judas perto de si. Né? O Evangelho é uma grande dramaturgia da existência humana, com aplicações de natureza psicoexistencial e social e econômica e política em todas as direções que você queira. É uma grande arquetipia e uma dramaturgia e um psicodrama de natureza extraordinária. É histórico, é real, aconteceu, mas está carregado de todos esses elementos que quem aprende a lidar com as figurações dessas arquetipias, dessas imagens, e dessas expressões e desses simbolismos e dessas metáforas andantes, ambulantes e de parábolas da vida real, começa a entender o mundo e o drama humano com muito e infinitamente mais profundidade. Então, na minha maneira de ver, se o Judas humano, não o Judas arquetípico, tivesse tido mais um dia de tempo de existência, tivesse concedido a si mesmo mais um momento, ele teria inevitavelmente voltado para aquele aconchego. Você entende que ele não foi criado para trair? Não, ele se angustiou, ele teve uma resposta muito mais profunda do que a de Pedro, e mais rápida. Na realidade, ele se angustiou profundamente. É uma agonia horrorosa o que eu fiz. Eu pequei traindo sangue inocente. Olha só, é semelhante ao ladrão da cruz do lado. Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Ele não suportou a culpa, inclusive. Não, foi demais o que ele fez.
E o coração, ele não se imaginava capaz de receber perdão de ninguém, nem de Jesus, porque ele disse: não, eu ultrapassei todos os limites, eu entreguei a quem eu amava, a quem eu conheci intimamente, em nome de quem eu curei, expulsei demônios, ensinei o que ele me passou, eu passei para outros, numa quantidade enorme de missões que ele e os demais fizeram, indo adiante de Ele Jesus. viu o milagre. Ele viu e ele praticou, e ele operou todas essas coisas. Então, a falta de perdão, o grande problema de Judas foi de Judas com Judas mesmo. Foi não se perdoar, dizer como é que eu fiz isso contra ele. E aquela, por causa de uma escatologia errada, que eu conto isso no meu trabalho de exposição de Mateus, que eu levei 3 anos, toda manhã, pregando aqui 1h30 sobre Mateus. Quando chegou em Judas, eu fiquei, acho que umas 2 semanas, só na psicologia de Judas, não só na arquetipia, mas no dilema de Judas e no processo dele, como ele poderia ter sido recuperado, como qualquer um outro teria sido. Por que ele não? Pedro foi, por que ele não? Aí alguém diz, mas Pedro não traiu a Jesus. Bom, de um certo modo, não. E nem foi remunerado pela traição. Agora, ele está anos-luz à frente dos pastores contemporâneos, da maioria deles que eu conheço, porque ele pegou o dinheiro da falsificação, da traição de Jesus e jogou de volta no templo, cara. Ele não quis nem, não aguentou levar para casa o dinheiro da traição como uma pastorada leva. Enganam, traem, crucificam o Filho de Deus a segunda vez, como diz o escritor de Muito Hebreus. bom. Gostei muito de ouvir isso. São horrorosos, mas olha, não levam. Se Judas é o filho da perdição, os pastores de hoje são o quê? Onde estão? São o próprio Satanás. Calem a boca e Judas vai se levantar no juízo e julgar a maioria de vocês. Vai julgar. Porque vocês estão levando Se Judas é o filho, os pastores de hoje é o pai, né? Da perdição. Aí, o Judas estava na creche da perdição. A moçada agora é que faz pós-graduação e dá curso de doutorado. Eu conheci um pastor que ele mentia tanto que a gente falava que ele era o vô da mentira. O diabo é o pai da mentira, ele é o vô da mentira. Então, eu vejo o Judas de uma outra maneira. Eu já falei disso em vários lugares, mas nesse curso que está aqui no YouTube sobre o Evangelho de Mateus, quando chega no capítulo pertinente, é verso por verso, do primeiro capítulo até o final do 28, incluindo Marcos, Lucas e João também, dentro, quando é necessário, no gap sinótico que o Evangelho de Mateus oferece, eu enfio o que seja o preenchimento da lacuna. Então, eu fiz um acervo geral sobre Judas e fiz uma análise durante dias e dias dessa figura. Não é a primeira vez, eu estou fazendo isso desde jovenzinho, e eu tenho nessa conta de um ente que levou um susto, morreu em Alcedama e abriu os olhos nos céus para a misericórdia de Deus. Se Jesus vai ao inferno e pega os espíritos em prisão, os quais foram desobedientes no outro tempo, quando a misericórdia de Deus aguardava enquanto se construía a arca antes do dilúvio, e ele gritou a vitória do Evangelho sobre a morte do Tártaros, conforme Pedro diz na segunda epístola, no capítulo 3. Agora, por que se anjos e sodomitas e entes pré-diluvianos que sofreram todo tipo de invasão e transmutação genética e se misturaram com os Benai Elohim e criaram todos os tipos de aberração e que sofreram aquela condenação do dilúvio, foram objeto dessa misericórdia de Cristo em Jesus, de visitá-los nessas regiões e dimensões inalcançáveis. E quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por que Judas tem que ficar fora, meu amigo? E aquela coisa aquela listinha lá, não herdarão os suicidas, Mas os suicidas é uma invenção que não tem na Bíblia. Aquela lista é verdadeira? Não tem suicida ali. Mas digo, aquela lista é verdadeira? Olha, todas essas listas são verdadeiras e não são.
porque ninguém escapa de nenhuma daquelas listas. Isso que eu sempre pensei. Então, tanto faz a lei de Moisés. Alguém é um daqueles. A lei de Moisés. Porque até uma lei decente está lá, Se né? você obedecer tudo e transgredir numa lei, você é réu de todas. Ou seja, você é réu de todas sempre. Eu acho a lista de Paulo em Gálatas 5 pior do que a lei de Moisés. Porque ela está cheia de subjetividades das quais ninguém escapa. A lei de Moisés, da cara para fora, tem muita gente que passou pela vida e obedeceu tudo isso, como aquele jovem rico que só via a vida da cara para fora. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Eu nunca comi ninguém, que era a mulher do próximo. Nunca roubei Nunca nada. roubei nada, não me ajoelho, não sou idólatra, cultuo ao Deus único e verdadeiro de Abraão, Isaac e Jacó, tudo aquilo. Aí Jesus subjetiviza. Chega e diz, então tá bom, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Aí mexe no único aspecto subjetivo da lei de Moisés, que é o último mandamento, que diz não cobiçarás. Aí é no coração. Você não precisa ter pego, mas desejou, aí tudo mais se afunila para aquele último mandamento. Tudo tem a ver com o desejo do coração, conforme diz o apóstolo Tiago. Tiago diz que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Então, tudo que acontece com a gente nasce e decorre de alguma natureza focada de cobiça. Então, as de Paulo são piores. O suicida piores. não está no original? Não, não está. E nem está em nenhuma teologia judaica oficial. Ela foi se tornando uma coisa oficial posteriormente. Você veja que Esse papo do suicida é recente, né? É novo. os heróis de Massada, lá no Mar Morto, no ano 74 da nossa era, quando o general Silva Romano, com as suas legiões, cercou Massada, quase 1000 pessoas se suicidaram lá em cima. E foram considerados os heróis dos judeus, porque deixaram a carta escrita do Eliezer, dizendo a gente prefere o abraço da morte do que o abraço dos romanos. Então morramos livres, mas não escravos nas mãos dos romanos. Há uma ética de significado da morte que mostra que suicídio não é necessariamente coisa alguma que tenha exclusivamente a ver com o ato de tirar a própria vida. Tem gente que não tira a vida, mas se suicida pela escolha existente que faz. O que é pior do que dizer não. Eu tenho dignidade demais para aceitar me colocar nessa sujeição e nesse estado de coisas. Querida, eu acho que ele está querendo falar contigo. É com ela que você está querendo falar? Eu ia te perguntar se tem mais um pouquinho de café lá. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Corte. Boa. Então, a gente estava falando de... A questão do suicida, né? Sim. Não existe essa palavra. Você tem a ocorrência de Saul, que pediu para que ele mesmo não teve coragem de se matar, então pediu que alguém o matasse. Quantos, né? Suicídios induzidos e de outras formas, né? Eutanáticos. Eutanáticos, E como eu também acho que tem uma hora que a eutanásia é uma necessidade humana da generosidade, da compaixão, da misericórdia e do amor. Eu não tenho nenhuma outra visão da eutanásia além dessa. Você vê uma pessoa sofrendo, gemendo, desesperada, numa era médica em que ela só está viva por causa de remédios que prolongam a existência, de analgésicos que diminuem a dor e de mecanismos de natureza técnico, médico, eletrônicos que mantêm o coração batendo e o cara ali morrendo, sendo carcomido por uma metástase que vai devorando ele todo e ele pedindo para deixarem-no morrer, e a ciência não deixa o cara morrer, tem uma obrigação de manter vivo. E ele vai matando os que estão ao redor. E a família gasta um dinheiro muito grande, necessidade, na maioria das vezes por culpa,
porque não deram atenção enquanto estava vivo, não cuidaram, estiveram distantes, não deram a mínima, não voltaram para casa, não ajudaram, pagaram cuidadoras para nem ver a dor, nem ouvir o gemido. Aí chega nessa hora que o cara vai para o hospital, ficam prolongando para sempre a existência dele e ele ali sofrendo, pedindo a Deus a misericórdia que alguém deixe ele pelo menos morrer, como antigamente. Antigamente, ninguém falava em eutanásia porque todo mundo morria na hora de morrer. E morria em casa. Morria com os netos correndo em volta da cama, brincando embaixo da cama. E era velado na sala de estar. E os amigos todos vinham, só era levado depois para o sepultamento. Mas era natural morrer e deixar morrer. Quando a ciência se desenvolveu do jeito que se desenvolveu, é que a gente criou esses estados comatosos, zumbificados, de indivíduos que se tornam verdadeiras múmias organicamente ainda vivas e gementes. Eles conseguem manter o corpo funcionando, E né? o cara está ali, às vezes em estado vegetativo, volta de vez em quando, mas vem alguém e diz, não, o coração está batendo. Por causa da máquina, do marca-passo, do desfibrilador, da adrenalina que joga em cima. Mas morrer entregue à própria natureza, ele já teria ido há muito tempo. E a gente prolonga esses estados de coisa. Eu sou completamente contrário. No dia que meu pai chegou e me disse, meu filho, não me chame mais, porque toda vez que você me chama, eu já saí do meu corpo, me vejo, estou indo, você me chama, eu volto. Da próxima vez, não me chame, porque eu quero ir. Eu estou sendo privado da glória eterna que está me aguardando, que eu conheço. Eu já botei a cara para dentro. Caio, você já